Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos comentar aqui uma mensagem que está na parte de conclusão do Livro dos Espíritos, e quem escreve essa mensagem é Santo Agostinho. Santo Agostinho, que no século XIX estava desencarnado e fez parte da equipe que trouxe a doutrina espírita, né? Codificada por Allan Kardec. Então, aqui na conclusão do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala aos adversários do Espiritismo. E explica Santo Agostinho que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Por isso que os materialistas são seus adversários. Aqui o materialismo representa aquelas pessoas que buscam de forma exagerada os bens terrenos, os prazeres terrenos, porque tudo isso estimula o egoísmo, né? Cada um por si. E a crença na imortalidade da alma, ela estimula a fé no futuro. Bom, um dia eu vou morrer, né? E para onde que eu vou? E essa crença na imortalidade da alma levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. E a lei de justiça, amor e caridade está fundada sobre a certeza dessa vida futura após o desencarne. Da lei de justiça, amor e caridade derivam todas as outras leis. E essa lei, né, justiça, amor e caridade, é que pode curar todas as chagas da sociedade. O homem quer ser feliz, por isso ele procura o progresso. E à medida em que ele evolui, chega um momento em que ele percebe que o importante é o progresso moral. E aqui nós podemos ler que houve e ainda há, né, 3 períodos do Espiritismo. O período de curiosidade dos fenômenos espirituais, o período de raciocínio e filosofia e o período de aplicação das consequências. Então, o período de curiosidade foi aquele momento daqueles fenômenos das mesas girantes no século XIX, que chamou a atenção de Hippolyte Léon Denis Rivail, né, que depois codificou a doutrina espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. E esse período do fenômeno espiritual já passou, porque foi assim um boom, né, que a espiritualidade se manifestou para chamar a atenção dos encarnados. E estamos nos 2 outros períodos, o período do raciocínio e da filosofia, né? Então, essas mensagens que foram trazidas através dos médiuns, vindas do plano maior, elas deram origem a toda uma doutrina, a doutrina dos espíritos, com seus princípios. Então, é um período de raciocínio e filosofia. E o terceiro período, o período da aplicação e das consequências, que vem surgindo lentamente, vai se intensificar no mundo de regeneração, quando todos fizerem a vontade de Deus. E a força do Espiritismo não está na manifestação dos espíritos. A sua força está na filosofia, no apelo à razão, no bom senso. E o Espiritismo não promove a crença na fé cega, mas a fé raciocinada estimula a saber o porquê que nós acreditamos nisso ou naquilo, né? Buscar as razões, usar o raciocínio, a lógica. E o Espiritismo não é obra de um homem só, não foi Allan Kardec que formulou toda essa doutrina, né? Mas foram muitos espíritos, filósofos, apóstolos, grandes nomes da história da humanidade. Nós podemos ver que trouxeram mensagens
e que estão nas obras da codificação. Esse é o Livro dos Espíritos, é o primeiro, né? Do livro da codificação espírita. E todos os fenômenos espirituais são consequências de leis gerais, só que nós ainda não conhecemos, não compreendemos todas as leis da natureza. E sabendo disso, né, que o acaso não existe, que não há exceção, não há derrogação das leis divinas, que todos os fenômenos são consequências de leis gerais, apesar de não conhecermos, né, todas essas leis, isso elimina o milagroso, a superstição, o sobrenatural. E existem 3 classes de adeptos: os que creem na manifestação dos espíritos e se limitam a constatá-las, né? Ai, que legal, né? Eu assisti uma sessão de materialização, né? Eu vi um médium incorporado, né? Então, se limitam a observar, às vezes até a admirar. Para eles, o Espiritismo é uma ciência experimental. E tem aqueles que compreendem as consequências morais, advindas de toda essa filosofia, das leis, né, que foram trazidas das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, mas não praticam. Compreendem, né, conhecem, compreendem, mas ainda não praticam. E tem aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Esses são os verdadeiros espíritas, segundo, né, aqui Kardec e a espiritualidade. Então é toda uma nova ordem de ideias que surgiu a partir do século XIX e que vem trazendo uma profunda modificação, né, no entendimento, né, da vida, do universo, e isso repercute também na transformação moral da humanidade, né, na transformação para o bem. E quanto aos adversários, aqui eles foram classificados em 3 categorias. Os que negam tudo que é novo, né, falam sem conhecimento de causa. Para eles, o Espiritismo é uma loucura, é uma quimera, é uma utopia. Eles são presunçosos e orgulhosos, porque acham que são os donos da verdade. E tem aqueles outros adversários que conhecem a doutrina espírita, mas combatem por interesses pessoais. Para eles, o Espiritismo é um inimigo, porque o Espiritismo fala de ser caridoso, de combater a injustiça social, né, a ganância. E esses adversários, né, eles são ambiciosos. E tem aqueles que têm medo das consequências morais, porque se eles se fizessem uma sincera autoavaliação, eles perceberiam que tem muita mudança para fazer em si mesmos, assim como nós também temos, né? Mas esses fecham os olhos a esses ensinos dos espíritos, né? Eles não querem mudar, não querem fazer a sua reforma íntima. Dá muito trabalho, vão ter que abrir mão de muitas comodidades, de muitos hábitos. Então, esses são egoístas, né? Eles querem viver no bem e no bom, no sentido de conforto, né? De busca do material, do prazer aqui terreno. E ainda haverá por muito tempo, escreve Santo Agostinho, escribas e fariseus que negarão o Espiritismo. Então, aqui ele está comparando esses detratores do Espiritismo, esses adversários do Espiritismo, aos escribas e fariseus do tempo de Jesus que combateram Jesus, que condenaram Jesus. Então, escreve Santo Agostinho, ainda haverá por muito tempo escribas e fariseus que negarão o Espiritismo como negaram Cristo. E ele termina dizendo: quereis saber, pois,
Sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo, né? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência, jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. E jamais incitaram tudo isso. Santo Agostinho escreveu no século XIX. Então, os espíritos elevados, eles jamais instigaram o mal, o homicídio, a violência, o ódio entre partidos, a sede de riqueza e de honras e a avidez dos bens da terra. Mas parece que ainda temos uma longa caminhada pela frente, não mudamos muito em termos de humanidade. Então, amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco e até a próxima live.